Você encontrou, amados? Lucas 5, a partir do verso de número 17, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e os mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus, mas não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou, pegou a sua maca, aquela que estivera deitado, e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós oramos a Ti agradecendo primeiramente por estarmos juntos e pedindo ao Teu Espírito Santo que ministre ao nosso coração. Que cada mente seja levada cativa a Cristo neste momento e que Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós de maneira singular. Este é o nosso desejo, é o nosso pedido, o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Queridos, o texto que nós lemos é um texto maravilhoso, conta um daqueles que foi um dos grandes milagres marcantes no ministério de Jesus, um ministério que foi curto, apenas de 3 anos, mas que impactou uma geração e traz impacto até hoje por tudo aquilo que Jesus realizou. Nesse texto especificamente, nós vemos ali, através da atitude desses amigos do paralítico, o esforço deles conseguirem levar este rapaz até a presença de Jesus. No seu coração, eles criam que poderiam voltar para casa com ele andando com as suas próprias pernas e não mais carregado da maneira que ele foi. E o interessante é que no texto nós vemos de maneira muito clara que foi a fé dos amigos do paralítico que chamou a atenção de Jesus. Quando nós lemos no versículo 20, vendo a fé que eles, os amigos, tinham, Jesus disse para o homem: os seus pecados estão perdoados. É interessante porque Jesus aí entra em ação, primeiro curando o homem espiritualmente. Os seus pecados estão perdoados. Há situações dentro do coração do homem que estão escondidas lá dentro da alma, às vezes até no subconsciente, situações que estão no coração, feridas, mágoas, sentimentos de inferioridade, tantas outras coisas que podem surgir ao longo da vida, na vida de uma pessoa. E Jesus olhou para o coração daquele rapaz e Jesus viu que a primeira cura que ele precisava não era física. Talvez, inclusive, nós poderíamos dizer que a mais importante era a cura espiritual. Porque se ele alcançasse a cura física e não fosse curado lá dentro do seu coração, das coisas que o incomodavam, das coisas que de repente ainda o feriam, pesavam sobre ele, talvez ele continuasse agora de pé com as próprias pernas caminhando, mas ainda naquela situação de angústia, de depressão e de tantas outras coisas que ele já devia estar sofrendo até aquele momento. Então Jesus cura primeiro espiritualmente. Jesus, conhecendo os fariseus, declara de maneira direta: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar, para salvar. Então ele diz para aquele homem: pega a sua maca, levanta e anda. Aí ele cura o homem ali na área física. Queridos, uma coisa que eu quero que você entenda, que eu não vou fixar essa mensagem no milagre, porque o milagre nós sabemos, o homem saiu de lá andando, sim ou não? Foi uma bênção, isso é importante, é maravilhoso.
Mas a questão, querido, eu quero focar aqui nesses amigos, na influência deles na vida deste homem. E aqui tentar trazer ao seu coração, como o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, uma reflexão a respeito daqueles que exercem influência sobre nós e também de que maneira nós estamos exercendo influência na vida de alguém. Porque para o bem ou para o mal, a fé exerce influência naqueles que conhecemos, como aqueles que nós conhecemos também exercem influência sobre nós. Lógico, cada um com um grau diferente. Amém? Mas é importante que nós possamos refletir. O que é influência? Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle, a autoridade que uma pessoa tem sobre alguém ou algo. Mas aqui no foco é sobre alguém. Então, quando se diz que determinada pessoa é uma pessoa de influência, significa que essa pessoa exerce interferência sobre o modo de agir e de pensar da outra pessoa. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase da mãe: toma cuidado com fulano, não é boa influência. Olha, cuidado com essa amizade, não é boa influência para você. Presta atenção, esses colegas do seu trabalho não são boa influência para você, você não deve caminhar junto. Como também quando você percebe que o seu filho, alguém que você ama, está andando com alguém que está influenciando bem, você fala, gruda nessa pessoa, aprende mesmo, aproveita, porque você está vendo que é uma boa influência. Está passando lições, princípios, valores que vão ser para a vida toda. Amém, amados? E aqui, quando nós lemos a respeito desses amigos, nós vemos que eles exerceram uma influência muito boa sobre a vida desse paralítico. Talvez esse paralítico não tivesse mais com o coração esperançoso de mudar a sua história. Mas aqueles amigos, impulsionados por aquilo que eles tinham ouvido e talvez tivessem visto, olha, se Jesus fez com tantos, pode fazer com o nosso amigo também, vamos buscar ele. Vamos levar ele junto. E talvez ali no esforço mútuo para que ele chegasse até lá, viveram essa experiência maravilhosa, porque a nossa influência pode ajudar alguém a chegar mais longe do que a pessoa imagina. Amém? Eu louvo a Deus quando eu vejo algum discípulo meu que lá atrás estava numa determinada situação e ao longo da caminhada nós vemos que a pessoa vai progredindo, vai melhorando e tudo mais. Eu louvo a Deus, um exemplo que eu vou dar aqui, sem permissão, mas há uma irmã que trabalhava num trabalho digno há muito tempo, mas era um trabalho sem perspectiva de crescimento, e eu e a pastora começamos a influenciar. Olha, do que você gosta? Gosto disso, faz um curso disso, se qualifica, tal. Hoje a pessoa, graças a Deus, trabalha, até parece aquele seriado do Cris, em 2 empregos, ganha bem melhor, tem uma qualidade melhor de vida, amém? Fruto dessa qualificação. Você está me entendendo, amados? É uma boa influência. E lógico, essa pessoa que foi influenciada para o bem, para crescer, para amadurecer, o que vai acontecer? Ela vai influenciar outra pessoa. E assim, queridos, essa corrente vai indo para frente. Quem está me entendendo, diga amém. Então a influência ela é muito importante. Então aqui cabe uma reflexão para todos nós, Olhando para os meus passos, olhando para as minhas decisões, essa é uma reflexão pessoal. Qual tem sido o meu tipo de fé? Porque a fé daqueles amigos influenciaram aquele rapaz a alcançar o seu milagre. Então eu quero falar justamente sobre isso, sobre a influência da fé. Amém? Sobre a influência da fé. Amém, amados? Eu quero aqui trazer rapidamente 5 pontos para a gente analisar aqui bem rapidinho. O primeiro deles, querido, uma fé que influencia é aquela que ensina a crer. Amém? Uma fé que influencia é aquela que ensina a crer. Mas pastor, fé não é o mesmo que crer? Não. Fé, querido, é a coragem de acreditar sem qualquer margem de dúvida em algo que foi prometido, a qual não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Isso é a definição em psicologia de fé. Agora vamos pegar a definição da palavra de Deus, Hebreus 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso é fé.
Crer, para o nosso dicionário, é a ação de acreditar, confiar e ter esperança, é ser otimista em relação a algo, a alguém. Em exemplo prático, você diria assim: eu tenho fé nas promessas de Deus. E na parte do crer, eu preciso crer em Deus. É uma necessidade, porque a fé nós temos até de maneira natural. A fé é algo que vem já de Deus sobre as nossas vidas. O crer naquilo que a fé direciona é outro passo. Se nós pegarmos o que Paulo escreveu em Efésios 2, verso 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo fala da influência da fé sobre as nossas vidas, mas é uma influência que vem do próprio Deus. Mas a fé influencia alguém a crer. Se você pegar em Romanos, capítulo 10, e abrir lá, a partir do verso 8, você vai encontrar o seguinte texto do mesmo Paulo, dizendo dessa influência: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Então, querido, uma fé que influencia, ensina a pessoa a crer. Você foi influenciado pela fé de alguém a crer que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador da sua vida. Você foi influenciado por alguém a crer que Deus poderia te curar, e hoje você tem o testemunho que Deus te curou. Você foi influenciado pela fé de alguém a crer que Deus poderia te libertar, e Deus te libertou. Hoje é um testemunho na sua vida. Você foi influenciado pela fé de alguém que Deus poderia restaurar a sua família, o seu casamento, a sua história, e Deus restaurou. Hoje é um testemunho da sua fé. Amém, amados? Mas a fé, ela ensina a crer. Amém, amados? Uma fé que influencia, em segundo lugar, é aquela fé que nos ensina a perseverar, a não desistir. Então, perseverar na íntegra significa persistir, ser constante, permanecer, conservar-se. E no texto de Lucas 5 que nós lemos, no versículo 18 e 19, você vai encontrar o texto dizendo: tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Presta atenção, eles tinham um objetivo: colocar o amigo deles na frente de Jesus. Tentaram de uma forma a primeira vez, passar pelo meio e entrar pela porta, não conseguiram, a multidão era muita. Não deu dessa forma, vamos tentar arrumar um outro jeito. Alguém deve ter olhado para cima, né? Porque era judeu, né? Judeu sempre lê o Salmo 121. Ele leva os meus olhos para os montes, quando olhou para cima viu o telhado, é por ali, né? E foram até lá, e como os telhados naquela época eram normalmente retos ali, eles abriram ali, fizeram a abertura ali no telhado e desceram ali o amigo. Mas a questão que eu quero destacar aqui é a perseverança. Porque, querido, uma fé que influencia, ela ensina a perseverar. Enquanto as batalhas que nós travamos, nós não olhamos para alguém que tinha uma fé firme, que nos inspirou, nos influenciou a seguir em frente na nossa batalha, crendo que Deus poderia mudar aquele quadro, que Deus poderia fazer além daquilo que nós estávamos imaginando. Então a fé que persevera ensina a não desistir. Hebreus 10, verso de número 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, então recebam o que Ele prometeu. O autor aos Hebreus está deixando bem claro: eu tenho que perseverar até alinhar a minha vida à vontade de Deus. Quando eu alinhar a minha vida à vontade de Deus, eu vou ver o resultado desse alinhamento, eu vou receber o que Ele prometeu. Isso vem através da perseverança. Amém, amados? Então você, querido, não desiste, querido, no meio de um curso, por exemplo. Quantas pessoas começam a fazer um curso e param no meio? Quantas pessoas começam uma faculdade e param no meio? Quantas pessoas falam: eu vou aprender a tocar violão, e na primeira aula fala: poxa, é muito difícil, dá calo nos dedos, e desiste.
Eu vou aprender a falar inglês. E não sai do The Book on the Table. Né? Alguns conseguem chegar no What's Your Name? Né? Mas ninguém chega no Come on, please, let's go. Né? Você está entendendo, amados? A pessoa para no meio. Então você não pode parar, querido, porque toda caminhada vai ter os seus obstáculos, amém? Você tem que seguir em frente. Você não desiste de progredir profissionalmente. Como eu disse aqui, amados, hoje você não está contente com a profissão que você tem ou com o salário que você tem. Você tem que buscar uma qualificação para melhorar isto. Amém? Para mudar. O teu trabalho é digno, é uma bênção. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu vou tentar melhorar o meu currículo para que então eu possa disputar uma vaga melhor. Ou se eu tenho o desejo de ter uma empresa, um negócio próprio, eu vou clamar ao Espírito Santo para me confirmar isso, para mostrar se eu tenho a capacidade de administrar. Porque às vezes você quer, mas às vezes você não tem aquela capacidade de administrar um negócio próprio, amados. E precisa de maturidade para analisar isso. Para saber se você dá para o negócio, porque às vezes você pode ser um bom empregado, um bom funcionário numa empresa, mas você não tem o dom, o talento, o feeling para administrar um negócio próprio. Aí vai ser mais dor de cabeça do que sucesso. Mas não, pastor, eu já entendi que eu não posso ter um negócio próprio, que eu já tentei, não consigo. Então se qualifique profissionalmente para que você possa progredir. Mas não dá para desistir, porque para isso você vai ter que investir mais tempo, vai ter que investir dinheiro, vai ter que se esforçar mais. Quem está me entendendo, diga amém. Só que você vai viver o resultado, você não pode parar no meio. Então uma fé que influencia, nos impulsiona para isso. Pessoas vão chegar para nós e falar, vá, eu fiz, olha, eu vivi isso. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, quantas vezes a pastora ia dormir com a Bianca, eu estava na frente do computador fazendo trabalho, elas acordavam no dia seguinte e eu ainda estava fazendo trabalho. Passava a madrugada inteira, daí tinha que começar o dia, e passava o dia correndo contra as coisas. E foi assim inúmeras vezes, em todos os cursos que eu fiz, em todos... Amados, tudo que vale a pena precisa de esforço, tudo que vale a pena dá trabalho, mas vale a pena. Ou seja, outra coisa que a fé, querido, que é genuína, uma fé que realmente influencia para a direção correta, é não nos deixar desistir ainda nessa questão da perseverança, não nos deixar desistir da nossa família. Por mais problemática e cheia de problemas que uma família possa ser, Deus pode transformar. Deus pode fazer, querido, de um lugar onde ninguém vê esperança, um lugar novo. E nós não podemos desistir, nós não podemos desistir do casamento. Nenhum casamento é um conto de fadas, amados. Só se você comparar ao Xereque e a Fiona. Né? 2 sogros. Né? Mas a questão é, querido, que o casamento precisa de perseverança. Precisa de lutar, precisa de seguir em frente. Precisa amadurecer. Relacionamentos, eles têm que buscar amadurecimento. Não vem pronto, não é nesse miojo. Se você perguntar para os irmãos que têm mais tempo de casamento, eles vão te relatar muitas lutas, muitas batalhas. Vão te relatar muitos momentos que tiveram escassez, mas também vão te falar de momentos de fartura, de vitória, de alegrias. Vão contar momentos de choro, mas vão contar momentos também que deram risada, até por coisas bobas, brincadeiras na casa, né? Às vezes um dia lá que a filha foi fazer o primeiro arroz e queimou arroz, ou um dia que o marido quis fazer o jantar e não sabia nem fritar ovo, né? Acabou pedindo comida em algum lugar lá e colocou a mesa e falou, foi eu que fiz, né? Tá vendo como o Espírito Santo fala? Mas o que eu quero te dizer, querido, você não pode desistir, amém, amados? E você não pode nunca, jamais desistir de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. E olha que ele podia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele podia, mas ele continuou a oração dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia, ele não desistiu de nós, amém, amados? Mateus 10, verso 22 diz assim, a respeito de não desistir de Jesus. Jesus disse, todos odiarão vocês por minha causa. Mas o versículo não para aí. O versículo continua dizendo assim, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. Então uma fé que influencia, nos ensina a perseverar, amém, amados? E qual a ação da perseverança na nossa vida? Eu gostaria que você abrisse em Tiago, bem rapidinho. Tiago capítulo 1, que é o resultado da perseverança nas nossas vidas. Diz assim, Tiago 1, e o verso 2 em diante. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É a ação da perseverança nas nossas vidas, nos leva à maturidade, nos leva a viver uma vida íntegra, ou seja, inteira em todos os aspectos. Amém, amados? Isso é muito importante. Terceiro, uma fé que influencia é aquela que nos ensina a amar. Ô, liçãozinha que é difícil, mas fica tranquilo que tem outra mais difícil. Amar é um negócio complicado, porque tem gente que é difícil de amar. Tem gente que para amar precisa muito sangue de Jesus. Fala, Jesus me ajuda, né? Você já viveu isso em alguma situação? Né? Acho que todos nós vivemos, mas o Espírito Santo vem e nos ajuda, né? Porque a atitude, querido, não é um sentimento oculto. Amar é uma atitude prática. Tem que ser demonstrada em atitudes, em ações. Lá em 1 João, capítulo 2, verso de número 14, João escreveu assim: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João aqui primeiro, ele lembra do privilégio de ser cristão. Ele deixa claro que os nossos pecados foram perdoados. Ele deixa claro que nós já conhecemos aquele que é a verdade, Jesus. Ele deixa claro que nós experimentamos uma vitória espiritual neste relacionamento com Deus. Só que na sequência, ele nos exorta a andar numa nova conduta. Se você pegar o versículo 15, 1 João 2, verso 15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nesse versículo meio esmiuçado. Não amem, é uma ordem para todos, não é para um grupo particular. Não é só para aquele que já é cristão, evangélico, tal, não é para aquele que é teólogo formado, é para todos. Não amem o mundo, e aqui a palavra grega é o cosmos, que fala de sistema, então fala, não amem esse sistema organizado que na verdade trabalha em fazer oposição contra Deus. Não amem o mundo. Quem verdadeiramente ama o mundo, na verdade, acaba se afastando de Deus. Não tem como caminhar com o pé em duas canoas. Tiago 1, verso 27, ele diz assim, para quem gosta de falar de religião, né? Tiago fala assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Eu já vi muita gente falar esse texto. Só que tem um problema, amados, presta atenção. O versículo não termina aqui. Então a verdadeira religião é sim, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí o versículo termina. Ou seja, se eu estiver fazendo obras, mas eu continuar com uma vida dúbia, não adianta nada. Se eu estiver fazendo caridade e continuar com a vida dúbia, não tem valor nenhum. Não vai ter peso algum. Eu preciso fazer um sem deixar outro. É interessante que a Bíblia fala disso em vários textos. Que nós temos que fazer uma coisa sem deixar a outra. Temos que olhar a importância de uma sem desqualificar a outra. Se você pega Mateus 23, quando Jesus confronta os fariseus a respeito dos dízimos, que faziam questão de mostrar para todo mundo que estava dizimando, estava deixando claro, vocês têm que dizimar, mas vocês também têm que exercer a fé, a justiça e o amor, a misericórdia. Ou seja, você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Pelo contrário, as duas são importantes. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então o mandamento, querido, não é não amem demasiadamente, não amem 50%, não amem uma porcentagem aceitável. A questão aqui, querido, é que nós não devemos amar o mundo de jeito nenhum. Não deve haver em nós o pensamento ou a atitude de amar o mundo, porque não vale a pena, é uma oposição contra Deus. Então ele diz, não amem o mundo nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, e aqui é um ponto muito importante, olhe para mim e preste atenção, porque aqui João deixa claro o princípio que Jesus estabelece em Mateus 6:24. É o princípio de servir a dois senhores do mesmo jeito. Se alguém ama o mundo,
está tentando servir a dois senhores do mesmo jeito. E Jesus deixou claro como que você vai servir um e desagradar o outro. Como que você vai servir a Deus e a Mamon? Como você vai servir a Deus e querer continuar fazendo as coisas do mundo? Como você quer vir num dia de ceia, tomar a ceia e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, e na segunda-feira continuar na bebedeira, na droga e tudo mais? Como você vai querer de repente estar vestindo uma veste aparente de santidade, mas aos olhos de Deus você continua fazendo tudo contrário ao que Ele manda? Então, querido, é muito claro. E Tiago 4,4, a palavra ainda é mais dura, porque o texto começa dizendo assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz então inimigo de Deus. Pastor, que tem isso a ver com amor? Tem tudo. Porque aqui, querido, eu quero que fique claro: você deve amar a Deus e aquilo que provém de Deus. Amém? Então, querido, a fé que influencia, ela vai sempre nos direcionar à direção correta, de amar a Deus e de deixar o mundo. Se vier qualquer coisa diferente disso, amado, fuja, porque não é o amor verdadeiro de Deus. Porque o amor verdadeiro de Deus, quando entra em contato conosco de verdade, quando nós sentimos de maneira íntegra, a primeira coisa que Ele faz é nos trazer uma consciência de quão errado nós estamos, e nos leva a uma direção de conserto e alinhamento com a Sua palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Então nisso, querido, Ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Uma fé que influencia nos ensina a amar a família. Lá em 1 Timóteo 5,8, Paulo escreveu que se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua família, ou seja, esposa cuidar do esposo, né? Esposo cuidar da esposa, pais cuidar dos filhos, filhos cuidar dos pais, cuidar dos avós. Se alguém não cuida dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, amar a família, querido, é uma atitude influenciada por esse amor que provém de Deus. De uma pessoa que tem uma fé dessa, influencia outros a fazer o mesmo. Quando nós vemos uma família em que nós vemos o amor de Cristo ali presente, isso nos influencia a também querer que a nossa família caminhe nessa direção. Viva da mesma maneira. E tudo começa no desejo de querer isso para a sua própria vida, amém, amados? E querido, a fé que influencia e nos ensina a amar, ela nos ensina a amar o próximo. Em Hebreus 13, a partir do verso 1, 2 e 3, diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm na casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros e receberam anjos sem saber. Você já imaginou a cena? Você recebendo alguém sem saber se recebeu um anjo, lá estava sendo provado para ver se você era hospitaleiro, se você era amável, né? E no versículo 3 fala assim, ó: lembre-se dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se estivesse sofrendo com eles. É um amor, querido, que nós não expressamos só por quem conhecemos, mas até por aqueles que nós não conhecemos. E a fé nos influencia para isso. Quantas pessoas desenvolvem trabalhos sociais com pessoas de rua, com órfãos, com desamparados, com viúvas, porque foram influenciados pela fé de outras pessoas e começaram a fazer. Talvez no seu coração você tenha o desejo de fazer algo nessa área, nessa direção, porque também você já foi influenciado pela fé de alguém que viu fazer alguma coisa. Olha, eu posso fazer também, eu posso ser útil nisso. E amados, isso é maravilhoso, amém? Em quarto lugar, querido, uma fé que influencia é aquela que nos ensina a perdoar. Se amar é uma lição difícil, perdoar é uma lição mais difícil ainda. Mas uma fé que influencia, ela nos ensina a perdoar. C.S. Lewis, ele diz assim, que todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo que elas têm que perdoar. O perdão é lindo, perdoa, mas quando chega na tua vez de perdoar alguém, o calo aperta. O caminho estreita, a situação fica complicada, porque na verdade nós não queremos passar por um problema. Em Lucas, no capítulo 17, versos 3 e 4, Jesus disse: tomem cuidado. É interessante o começo do texto, né? Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Pastor, mas eu já perdoei. E fez de novo. Aí o texto continua no versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ele voltar a você e disser: estou arrependido, sabe o que você faz? Perdoa.
perdoa. É fácil? Não é, lógico que não é, amado. Você é de carne e osso, não tem sangue de barata, não. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar. Por que Jesus afirmou isso? Os rabinos ensinavam que bastava no máximo 3 vezes o ato de liberar perdão. Eles se baseavam em Amós, no capítulo 1, verso 3, e em Jó 33, verso 29 e 30, que fala ali da ação de Deus de 3 a 4 vezes. Mas a realidade é que Jesus está deixando claro, não é só 3. Mas é interessante que no texto de Mateus, quando Jesus fala com Pedro, e Pedro vai chegar e perguntar: Senhor, quanto eu devo perdoar? Até 7 vezes. Ele achou que estava no esquema, né? Estava dentro do número. Aí Jesus pega e aprofunda: não, querido, é 70 vezes 7. Amém, amados? Porque, querido, o perdão deve ser uma coisa presente. Quando eu olho para o outro, eu não quero perdoá-lo. Mas se eu parar para pensar na perspectiva de Cristo, de quantas vezes Cristo tem me perdoado, quantas vezes Cristo tem me perdoado por conta das minhas falhas, aí eu passo a perdoar o outro mais facilmente. Porque com certeza na sua carga tem bem mais coisas do que essa pessoa. Porque às vezes nós olhamos o outro e achamos que só o outro tem, né? E pelo contrário, nós temos muito sobre nós. Quem está entendendo, diga amém. E para aqueles que são infalíveis na fé, que acham que não precisam de perdão, Efésios 4:32, Paulo escreveu: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. O que ele está dizendo aqui? Ou seja, eu e você erramos, eu e você precisamos também do perdão. E ele continua dizendo: assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, que é esta carga que Cristo tem perdoado. Luther King, querido, que também era pastor, ele disse assim, que o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um novo reinício. Ou seja, o perdão pode dar a oportunidade de você recomeçar. Você partir a partir deste ponto, você não precisa voltar lá atrás. Não deu certo? Beleza, paramos aqui, seguimos em frente. Quem está me entendendo, diga amém. E por último, querido, uma fé que influencia é aquela que nos ensina a servir. A servir. Paulo escreveu em Romanos 12, verso 10, dizendo assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Eu acho fantástica a continuação que ele diz: prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Amados, nós temos uma geração que gosta de receber honra. Nós temos uma geração que gosta de atenção. Nós temos uma geração que gosta de tapinha nas costas. Mas nunca nós encontramos isso na Bíblia. E a Bíblia não deixa em nenhum momento em oculto que Deus vai nos honrar. Está lá sempre presente. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos honrar. E Ele honrava os seus. E aqui é um ensinamento tremendo através da vida de Paulo, de honrar o nosso próximo, honrar os nossos irmãos, até colocando muitas vezes eles acima de nós. Você diminuindo para que teu irmão apareça mais, para que ele seja destaque numa situação. Parar de cair na tentação de querer aparecer, de querer ser aquele que está no centro do holofote. Lá em 1 Pedro 4,10, Pedro escreveu: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça que Deus te deu nas suas múltiplas formas, nos talentos que Deus te deu, nas habilidades que Deus te deu. Você usa para servir o próximo, para abençoar o próximo. Quem está me entendendo, diga amém. E em João 13, o maior exemplo sobre servir foi o próprio Senhor Jesus. Ele entra naquela casa, veste o avental de servo, lava os pés dos discípulos. E no versículo João 13, verso 12 em diante, ele diz assim: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? E ele continua dizendo: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes o pé, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como também eu lhes fiz. Então, o maior exemplo de servidão, querido, nós vemos na vida de Jesus. A sua fé ativa influenciou aqueles homens. E a fé daqueles homens, ao longo das gerações, influenciaram outras gerações. Para servir,
Eu brinquei aqui com os diáconos aqui um pouco antes, que estava ajudando aqui, mas o diaconato é um dos ministérios mais lindos da igreja, porque são homens e mulheres separados para servir os santos. Para servir os santos. Como diz no latim, servum servorum, servo dos servos. Estão aqui servindo a igreja. Então uma fé que influencia, querido, ela nos ensina a servir. Ela tira de nós aquela coisa de querer ser servido. Se o próprio Senhor Jesus diz que Ele veio, não para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, logo eu também tenho que servir, e influenciar a outros que também sirvam. Quem diz amém a isso? Queridos, para concluir, Lutero disse assim, que a fé verdadeira e viva, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, ela não pode ser inoperante, ou seja, a fé, se ela entrou aqui, ela está ativa, ela tem que gerar em nós um alinhamento a todo esse ensinamento, a ponto que eu possa realmente viver essas qualidades que eu falei aqui, que eu relatei aqui, e a minha fé possa então gerar influência na vida de outras pessoas, a levarem outras pessoas a conhecerem também a Cristo, a também viverem dessa forma, a exercerem esse chamado em todas essas áreas. A nossa fé, querida, ela tem que ser mais do que postagem nas redes sociais, de frases bonitas, de textos prontos, de bannerzinhos que você encontra no Google. A nossa fé tem que ser mais, querido, do que apenas participar dos cultos. A nossa fé, querido, tem que ser verdadeira, porque uma fé que influencia, marca uma geração. Uma fé que influencia, marca a vida de pessoas. Se você parar para lembrar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, quantas pessoas você conheceu, que através da fé delas a sua vida foi marcada. E pode passar o tempo que for, você olha para trás, você lembra daquele irmão, daquela irmã, daquela vida, daquele líder, daquele pastor, pessoas que com a sua fé te influenciaram a permanecer firme no caminho de Deus até os dias de hoje. Alguns deles já estão descansando no Senhor, porque o nosso tempo é curto e um dia termina, mas o legado da fé permanece, querido. E eu quero te incentivar essa noite a buscar, querido, exercitar a sua fé, viver a sua fé de maneira inteira e íntegra, de maneira intensa, para que a sua fé possa influenciar outras pessoas a viverem o que você tem vivido em nome de Jesus. Pastor, eu ainda não tenho vivido tudo isso. Então comece a buscar, desejar para viver tudo isso na sua vida em nome de Jesus. E que através da sua vida, muitas vidas, querido, sejam impactadas e influenciadas a crer, a aprender, a amar, a perdoar, a servir. Amém, amados? Como Cristo serviu. Como Ele serviu naquela cruz, como Ele entregou a sua vida por nós. Eu creio que no último momento em que Jesus aparece numa ceia, quando Ele desce aquela estrada no caminho de Emaús e aqueles discípulos não o reconheceram, e quando Ele é convidado a entrar e participar da ceia, e de repente Ele desaparece. As palavras dos discípulos são fantásticas, porque ele diz assim, quando ele dizia as palavras, o nosso coração ardia. Que a nossa fé, querido, possa nos gerar palavras a ponto que quando as pessoas ouvirem, o coração delas também arda, para querer conhecer e experimentar mais de um relacionamento profundo com Deus. Que o Espírito Santo gere em nós isso em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido, vamos orar em nome de Jesus. Que essa palavra fique presente no seu coração, que de maneira nenhuma caia no esquecimento, pelo contrário, traga crescimento sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus, até nós